não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. O canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoios e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! Aristóteles sempre estava buscando o interesse de Aristóteles pelos fatos. É tanto, que 80% dos escritos dele são escritos de ciência e não de filosofia. São coisas que ele está observando sobre a geografia, sobre a vida dos animais, sobre os meteoros, sobre elementos de história também, as constituições dos países, os costumes, as leis, etc. Então ele está continuamente absorvendo novos fatos que dissolvem a visão que ele tinha estruturado no passado e abrem para uma nova, que por sua vez será dissolvida e inserida, absorvida, superada numa outra, no sentido do verbo alemão aufheben. Aufheben é você abrange e supera, quer dizer, não joga fora. Quer dizer, aquilo que parecia ser a verdade total, agora uma verdade parcial dentro de uma verdade mais ampla. E esse é o mecanismo essencial da filosofia. Você vê, isso tinha sido perdido de vista desde Descartes. Todos eles, Descartes, Spinoza, Leibniz, Wolff, né, todos, e Hegel, a ideia de fechar tudo e chegar no sistema definitivo. E o que Schelling está afirmando nisso aí? O primado dos fatos sobre todas as teorias. A criação do mundo é um fato. Como é que começa o Gênesis? No princípio Deus fez o céu e a terra. Não é que ele falou o céu e a terra. E aquilo que ele fala vira realidade na mesma hora. Ele faça-se a luz. Então, a luz não se encerra no mero enunciado. E aquele negócio São Tomás de Aquino, nós falamos com palavras, mas Deus fala com palavras e coisas. Então, o verbo divino, ele por assim dizer, se transmuta em realidades. São fatos, são atos de Deus, não é isso? Então, sempre o fato terá prioridade sobre todas as doutrinas. E isso aqui é o que gerou discussão com os idiotinhas, né, que pensam que são os santinhos, né, os donos do dogma, inclusive sobre a doutrina da Igreja Católica. E inclusive sobre a Bíblia inteira. Os católicos acharam ruim, os protestantes também acharam ruim. Inclusive sobre a Bíblia. Os atos de Deus têm prioridade absoluta sobre a Bíblia. Os fatos da ordem divina. E se você duvida, você me responde a seguinte pergunta. Quem veio primeiro, a criação do mundo ou a primeira edição do Gênesis? E quem veio primeiro, o que Deus fez ou o que Moisés escreveu a respeito do que Deus fez? Então, isso quer dizer que a Bíblia inteira não é senão um registro, às vezes tardio, de fatos e atos da ordem divina, meu Deus do céu. Se não, a religião cristã inteirinha, na versão católica ou protestante, não passaria de uma estrutura verbal, que seria obrigatória, todo mundo tem a obrigação de acreditar nisso, mas não passaria de uma estrutura verbal. Se não tem por trás dela a materialidade do fato, então não é nada. Quer dizer, por que você tem que acreditar na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo? É porque a Bíblia diz o que aconteceu. É porque aconteceu, meu Deus do céu. E a Bíblia diz o que aconteceu. Então a Bíblia tem a confiabilidade, o texto da Bíblia tem a confiabilidade da mensagem divina. Tá certo? Mas ela não tem em si a realidade do ato divino. O ato divino a precede. A cena em que Jesus se apresenta para os apóstolos, olha, aqui sou eu, estou aqui, Virgínio da Silva e tal. E São Tomé não acredita, quer tocar a ferida para saber se ele é ele mesmo. Né?
de este tocar a ferida, ele tocou materialmente, com um dedo material, uma ferida material, meu Deus do céu. E isso aconteceu muito antes de que isso fosse relatado no Evangelho. Né? Portanto, tem cara assim, acredita na Bíblia, mas não acredita em Deus. Né? Ele acredita só no que está escrito, mas não acredita que Deus fez nada disso. Então, você está submetendo Deus ao texto da Bíblia. Isso não é possível, isso é materialmente impossível. Isso é 100% ilógico. Ou então você está submetendo, vamos dizer, a dogmas da igreja que foram proclamados depois ainda. A igreja está proclamando dogma até hoje. Tá? Quando veio, por exemplo, a Imaculada Concepção, foi 1854. Né? O Papa disse, ora, a própria Maria foi concebida sem pecado. Bom, na igreja tinha gente que já acreditava isso desde o começo. E tinha outros que nunca tinham pensado no assunto. E tinha ainda outros que achavam que não. Tá certo? Você vê, o nosso Rui Barbosa, que era metido a teólogo, ele foi contra esse dogma. Ele pertencia a um grupo que chamava os Velhos Católicos. Né? Mas que não eram tão velhos assim, porque a Imaculada Conceição era uma coisa que já se falava desde o começo, só não tinha sido promulgado como dogma, então não era oficial. Em 1854 aquilo se torna oficial, vira doutrina da igreja. Por quê? Por que acontece a Imaculada Concepção? Porque o Papa disse? Não, ao contrário, o Papa disse porque aconteceu. Né? Portanto, a Imaculada Concepção, como fato da ordem material, tem uma prioridade enorme sobre a doutrina que o Papa promulga a respeito 2000 anos depois. Tudo isso é de uma obviedade tão monstruosa, né, que o simples fato que alguém discuta mostra que o pensamento metonímico, a inversão hegeliana, entrou na cabeça dos próprios cristãos. Eles estão pensando como Hegel, estão confundindo o escrito com a realidade. Não é isso? E o Deus deles é um Deus de papel, feito só de doutrinas e dogmas, etc, etc. Então, quando na verdade as doutrinas e dogmas só existem porque Deus fez alguma coisa, ó raios. Né? Então, você vê que isso vamos dizer, é um resultado da fraqueza humana. As doutrinas, os dogmas, as autoridades, a hierarquia toda, bom, são criadas a partir de uma instituição divina, de uma ordem divina, evidentemente, mas são criadas por pessoas, por seres humanos, e elas vêm investidas de uma autoridade. Agora, quem está por trás dessa autoridade? É um ato de Deus, meu Deus do céu. Na hora que Jesus Cristo funda a igreja, isso é um ato real que ele fez. Não foi, isso não aconteceu só no texto do Evangelho, aconteceu num lugar do espaço e do tempo. Ele estava lá com Pedro e disse, olha, mas é assim, 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 isso aconteceu ou não aconteceu? Se não aconteceu, o Evangelho está mentindo. E se aconteceu, o Evangelho está dizendo a verdade, porque o Evangelho está submetido a um fato anterior. Tá certo? Bom, tudo isto é óbvio, mas você veja aqui, por que teve que aparecer o Schelling para explicar essas coisas? Porque alguém tinha confundido a coisa muito bem confundida. E confundido de uma maneira muitíssimo engenhosa. Tão engenhosa que o Eric Wegener disse que toda a obra de Hegel é um ensaio de feitiçaria. Ele disse que isso é um feitiço. E, vamos dizer, muitas filosofias são realmente obras de feitiçaria. Elas, em feitiço, hipnotizam o ser humano e o aprisionam dentro de um quadro conceptual do qual ele não consegue sair. Você vê que o Ortega y Gasset, ele conta assim, ele diz o seguinte, eu fiquei preso 10 anos na jaula kantiana. Depois ele achou um jeito de sair dela, mas a jaula kantiana ela está ainda, tem muita gente caindo. Quando você pensa assim, o que é ideologia de gênero? É uma forma extrema de kantismo. Por quê? A identidade sexual do sujeito é uma criação cultural. Eu digo que ela não pode ser uma criação cultural, porque senão seria um sexo meramente mental. A sua mente não tem o poder de, por si mesma,
e só com os seus próprios elementos geraram um desejo sexual. O desejo sexual tem que ser desejo de alguma coisa, a qual tem de existir na realidade. Porque se o cara nascesse numa ilha, ficar sozinho lá, nunca visse uma mulher, ele não ia poder inventar a mulher da cabeça dele. Tá certo? Então, é claro que todo desejo sexual ele tem uma base natural anterior. A imaginação pode operar em cima disso e fazer variações mais incríveis que você acaba achando que uma tartaruga tem um tremendo sex appeal. Tudo isso pode acontecer, tá certo? Mas isso está acontecendo na sua imaginação e só acontece por quê? Porque tem uma base factual anterior que a possibilita. Ou seja, existe o corpo humano com a sua forma, com a sua diferenciação sexuada e com os seus instintos respectivos, o qual em seguida pode ser trabalhado pela imaginação, mas a imaginação não pode trabalhar o que não existe, o que ela nunca viu de maneira alguma. Está entendendo? Quer dizer, a nossa imaginação está limitada também pela nossa percepção sensível. Na verdade, a imaginação, você fala até a imaginação criadora, é um pouco errado, a imaginação não cria, ela apenas mistura elementos. Elementos que você viu. Tá certo? É o exemplo dado por Aristóteles. Bom, ele fala assim, a montanha de ouro. Bom, você pode inventar isso porque você viu uma montanha e viu ouro. Você combina e faz a montanha de ouro. Você pode fazer um dragão que é um lagarto que voa, porque você viu um lagarto e viu alguma coisa que voa, e daí você mistura e cria o dragão. Não é isso? Você viu coisas que soltam fogo, você viu um vulcão, por exemplo, então você pode inventar um dragão que solta fogo, e assim por diante. Ou seja, a nossa imaginação é combinatória e não criadora. As combinações são originárias do criador, mas os elementos não. Então, é claro que qualquer identidade sexual que você venha a inventar só pode ser inventada porque ela se fundamenta numa coisa anterior que não foi inventada de maneira alguma. Não é isso? Então nós chegamos ao absurdo de os caras dizerem, não, todas essas identidades sexuais são estereótipos criados pela sociedade e impostos às próprias criancinhas. Então nós temos que abolir os estereótipos. Eu digo, mas daí como é que vai ser dos travecos? Se eles não têm o estereótipo feminino para copiar, eles vão copiar o quê? Um hipopótamo? Hã? O cara não, mulher não existe, é apenas um estereótipo. Hã? Então, e chega um absurdo de pretender que se um menino desenvolve uma identidade masculina, esse tem o odioso estereótipo que foi imposto na cabeça dele, mas se ele desenvolve uma identidade feminina, então é a pura natureza dele que está aparecendo. Como se ainda houvesse sentido em falar de natureza, depois que você diz que tudo é determinado culturalmente. Quer dizer, nós estamos chegando a um ponto de burrice, né, que não teria sido possível sem esta inversão, sem essa série de trocas, né, do factual pelo mental, que começa com o próprio René Descartes. Então, nesse sentido, é que você vê que o próprio Schelling tinha razão quando ele diz que no começo da modernidade a filosofia caiu para um nível pueril. Quer dizer, cometendo erros monstruosos que uns séculos antes, no tempo escolástico, ninguém cometeria. A vantagem da filosofia moderna é que ela absorve novos conhecimentos que estavam surgindo das ciências. Não só das ciências, mas das grandes navegações, de informações que chegavam para todo lado, uma espécie de integração planetária maior, um universo factual imenso. Mas é claro que com toda esta injeção de novidades, eles estavam fazendo confusões. E essas confusões se prolongam até hoje. Você vê, foi por isto que a obra do Schelling, no século XIX, embora fosse muito aplaudida, não foi lida, na verdade, não foi compreendida. Ninguém fez o esforço para compreender. Esse esforço começa só no século XX, e os caras começam a ler e falam, oh raios, mas o que ele está dizendo que é filosofia é exatamente o que nós já estamos fazendo. Nós não criamos mais sistemas universalmente explicativos, nós estamos continuamente absorvendo novos conhecimentos, criando estruturas unitárias provisórias que depois serão absorvidas em outra estrutura provisória, como é próprio de todos os seres vivos. Os seres vivos estão continuamente, vamos dizer, aparecendo, desaparecendo e sendo absorvidos em novas estruturas e assim por diante. Então, bom,